E se for preciso, que Deus reescreva a sua história. Qual é o problema que tem tirado a sua paz, que tem perturbado o seu sono? Seja feliz e seja abençoado em tudo. Salmos capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, está escrito assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Presta atenção. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu peço que você grife aí essa palavra. Essa última parte de Salmos capítulo 1, versículo 3. Tudo o que ele faz prospera. Todos nós temos um porém em nossa vida. Todos nós temos um mas. Mas a vontade de Deus é que eu e você possamos ir bem em todas as áreas. Possamos ter equilíbrio em tudo. Possamos ter satisfação. Amém? Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida e a vontade dele é que eu e você prosperemos. E aqui eu não estou falando de prosperidade financeira, porque certamente Naamã era um homem financeiramente próspero, mas era um homem doente. Então que eu e você recebamos a cura do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. A segunda coisa que Deus fala ao meu coração: não adianta conquistar muitas coisas nesse mundo e perdermos aquilo que é essencial. E o que é essencial? A nossa comunhão com Deus, a nossa salvação. O sinal caiu momentaneamente aqui, mas voltamos aqui com a nossa transmissão. A segunda coisa que Deus ministra aqui ao meu coração: não adianta conquistar muitas coisas nesse mundo e perdermos o essencial. E o essencial é a nossa comunhão com Deus, é a nossa salvação. Naamã tinha o respeito das pessoas, o reconhecimento das pessoas, mas a lepra o impedia de viver uma vida abundante. Jesus disse que veio para aqueles que estão doentes. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 36 e 37, diz assim: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Não adianta ter muitas coisas e perdermos aquilo que é essencial. Não adianta ser uma bênção aos olhos das pessoas, mas não sermos uma bênção aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Então, receba aí essa palavra em nome de Jesus. Queira primeiramente estar em paz com Deus, depois com as pessoas, em paz consigo mesmo. Não permita que existam coisas obscuras, mal resolvidas em você. Busque a plenitude, busque uma vida abundante, porque isso é possível. E essa é a terceira coisa que Deus ministra ao meu coração aqui. A essência dessa palavra: Deus pode e quer nos curar. A terceira coisa que eu aprendo com essa passagem: Deus pode e quer nos curar. Deus tem poder para sarar as suas feridas, Deus tem poder para te purificar.
Só que muitas vezes o agir de Deus não vai ser da maneira que nós estamos esperando. Na mente de Naamã, no entendimento de Naamã, ele achava que poderia se banhar em qualquer rio. Naamã achava um absurdo viajar, vir de tão longe para mergulhar no Jordão. Porque ele falou isso, ele falou, poxa, eu tenho rio lá em Damasco muito melhor do que esse. Muitas vezes nós achamos que o mover de Deus na nossa vida, que o agir de Deus vai ser da maneira como nós estamos pensando, da maneira como nós estamos estabelecendo, como nós estamos querendo. E eu já falei aqui em outras ministrações, às vezes nós oramos ao Senhor e nós dizemos a Deus exatamente o que fazer, como se Deus estivesse preso numa caixa, como se Deus tivesse que se conformar aos nossos métodos. É isso que Naamã está dizendo. Mas quando o profeta Eliseu o desafia a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, era como se Deus estivesse fazendo um teste de fé na vida de Naamã. Porque Naamã tinha as suas expectativas, ele tinha tudo desenhado na sua mente. Ele entendia como Deus iria curá-lo. Só que ele achava que Deus tinha que curá-lo do jeito dele. Mas lembra quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Que Jesus disse assim, olha, seja feita a tua vontade, falando para Deus. Muitas vezes é isso que Deus espera que nós digamos para Ele, irmãos. Senhor, haja na minha vida, faça o que for preciso, opera um milagre de acordo com a tua vontade. Às vezes Deus vai seguir por caminhos diferentes daqueles que nós estamos esperando. Deus vai agir de uma forma muito diferente daquela que nós estamos aguardando. Deus queria que Naamã desse um passo de fé. A cura de Naamã não se daria em um evento grandioso, cheio de pompa, cheio de glamour, mas a cura de Naamã viria através de um ato de obediência simples, que era se banhar em um rio, algo que era totalmente comum para o povo naquela época. E por que 7 vezes então, pastor? 7 na Bíblia simboliza a perfeição de Deus. 7 significa a plenitude. Na cultura judaica, o 7 é o número de Deus. Então, os 7 mergulhos, eles apontam para uma cura total. Quando Naamã cumprisse a vontade de Deus, o milagre aconteceria na vida dele. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Quando você obedecer ao Senhor, o milagre vai se cumprir na sua vida. Amém? No nome de Jesus, haja com fé e receba a cura total na sua vida. Mas não somente isso aqui que o texto quer dizer. Naamã, antes de ser curado da sua enfermidade, ele foi curado do seu orgulho. Ele foi restaurado no sentimento que ele tinha de soberba, de se achar melhor do que os outros. Então, é preciso ir até o final em nossa atitude de obediência, porque isso vai atrair o milagre, a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Não era um mergulho, ou 2 ou 3, eram 7, porque esse foi o comando de Deus. Então, a obediência a Deus tem que ser de uma forma completa. Não adianta eu consagrar a Deus 1 ou 2 ou 3 áreas da minha vida, mas deixar que o pecado esteja presente em outras. Consagre ao Senhor toda a sua vida, consagre a Deus a sua família, os seus negócios, seja fiel a Deus em tudo, porque Deus quer operar um milagre sobrenatural na nossa vida.
Deus quer lavar você totalmente. Amém? Para que a sua vida não tenha nenhum porém, para que você seja uma bênção, não somente na igreja, não somente no trabalho, mas também na sua casa. Não adianta, irmãos, ter o respeito das pessoas e não ter a admiração dos filhos, ou a admiração da esposa ou do marido. E infelizmente está cheio de pessoas assim, que para a sociedade é uma maravilha, mas quando ele entra para dentro da sua casa, só a família é que sabe as feridas que ele carrega, que ela carrega. Aquele orgulho de Naamã se submeteu ao tratamento de Deus nas águas lamacentas do Rio Jordão. Ali foi levado a sua prepotência, ali o seu coração foi lavado diante do Senhor. Não somente a sua lepra foi curada, mas o seu coração, o seu caráter. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Essa passagem não diz respeito a um tratamento de pele, a uma transformação externa. Ela fala de uma transformação interna.